O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre para abraçar, eu quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus.
do Senhor, cojadianos, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, nossa segunda temporada do De Papo com a Cojade. Estou aqui recebendo hoje nosso irmão Danilo, coordenador da Cojade de Jaú, nosso irmão André, coordenador da Cojade de São Miguel. Já eles entrarão aqui em cena juntamente comigo, nós vamos bater um papo abençoado em nome de Jesus. Você que está aí, não deixe já de fazer a sua parte no dia de hoje. Compartilhe, comente, curta essa live. Vamos alcançar vidas. E hoje nós estamos fazendo aqui, estreando um modelo inédito de live. Então, hoje nós estamos transmitindo ao vivo também pelo nosso YouTube, pelo canal oficial da Cojade no YouTube. Então, se você puder, entre lá no YouTube, dê um joinha lá, compartilhe também o link do YouTube, compartilhe aqui direto no Facebook também. E vamos, em nome de Jesus, levar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. Amém? Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Caio, sou o segundo coordenador geral da Cojade e estarei aqui no dia de hoje conversando com dois coordenadores que são referências na nossa diretoria aqui da Cojade, que é o coordenador, nosso irmão presbítero Danilo, coordenador da Cojade de Jaú. Receberei aqui também o nosso irmão André, cooperador André, que é da Cojade de São Miguel. E eu gostaria de pedir para você que ainda não curtiu nem compartilhou essa live, curta, compartilhe, comente. Hoje não dá para comentar eu quero, já vi que subiram alguns comentários aqui, eu quero. Eu não tenho livro hoje, irmãos. Infelizmente, hoje a equipe de marketing sou eu sozinho aqui. Estou trabalhando com 2 computadores aqui para conseguir fazer a transmissão. E eu não vou conseguir fazer sorteio, vou ficar devendo dessa vez. Mas quem sabe numa próxima, a gente cobra o tio Antoniel, né, tio Antoniel? O tio Antoniel vai arrumar um livro aí pra gente sortear na próxima live, amém? Vou chamar aqui desde já, deixa eu colocá-los aqui na tela. Chamar o nosso irmão Danilo, o nosso irmão André. Eles vão se juntar a mim aqui. Nós vamos iniciar essa live de hoje com uma oração especial. Então deixa eu chamá-los aqui. Você está no De Papo com a Cojade, é o segunda temporada. Quem diria que a gente teria uma segunda temporada do De Papo com a Cojade, né? De Papo com a Cojade, segunda temporada. Estamos aqui no De Papo, no Papo Líder para Líder. Vamos lá. A paz do Senhor, Danilo. Tudo bem, graças a Deus. A paz do Senhor, André. Tudo bem? Amém. Nós vamos iniciar essa live de hoje. Eu tinha na cabeça de fazer uma proposta até um pouco diferente. Eu ia convidar o nosso coordenador, o Wellington, terceiro coordenador geral da Cojade, que está lá ele está no Amazonas, junto com o nosso irmão missionário Janes, uma missão ali da SEMAD. E eu ia chamá-lo para ele fazer essa oração inicial. Mas, infelizmente, o lugar onde ele está, a internet não está muito boa, então a gente não ia conseguir transmitir aqui para todo mundo ao vivo a oração dele. Mas ele pediu oração, então nós vamos orar por eles também. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão presbítero Danilo fazer essa oração inicial. Nós estamos no mês de consagração e oração. E é importante a gente começar essa live com oração, porque este mês, no mês de março, nós fizemos 1 ano de quarentena, 1 ano de distanciamento social, 1 ano que os nossos cultos não foram mais os mesmos, 1 ano que nossos congressos não foram mais os mesmos, 1 ano que a gente teve que se adaptar à situação que foi proporcionada devido à Covid-19, 1 ano em que nós estamos trabalhando muito mais através de telas, nos comunicando através de telas do que pessoalmente, 1 ano em que a gente tem tido dificuldades um ano que a gente tem até tido dificuldades de abraçar as pessoas, né, de fato. O áudio de vocês estava desligado, acabei de ligar, eu recebi uma mensagem aqui. Então, se vocês quiserem dar a paz do Senhor novamente, fiquem à vontade. Mas a ideia é justamente que o nosso irmão Danilo faça essa oração, esse clamor, em prol das famílias que perderam vidas, em prol das famílias que estão com algum parente, ente querido ali internado, ou até mesmo em prol daqueles jovens irmãos do nosso ministério que estão internados, que estão acamados, para que Deus venha tomar a direção dessa situação. Bem, vamos orar ao nosso Senhor. Queria, como o irmão Caio já disse, apresentar a todos que estão acometidos por esse vírus. Queria apresentar a nossa juventude que, em época de distanciamento social, nós possamos ter cada vez mais estratégia para estar junto deles.
E queria apresentar aqui um irmão em especial, que é o irmão Pedro, é o presbítero Pedro. Ele é um dos líderes da COJAD de setor e 2 córregos. E ele está internado, está na ventilação mecânica. Então eu queria aproveitar para apresentar esse irmão nosso que tanto tem feito para a obra do Senhor. Então vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Estamos em época de pandemia, ó Pai. O mundo está um caos, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos, ó Pai, que esse dia iria chegar e nós estamos firmes, ó Pai, e confiantes que o Senhor irá nos permitir que nós cantamos o hino da vitória. Senhor Deus, que o Senhor possa nesse momento visitar a todos os jovens, ó Pai. Que o Senhor possa visitar a todos os jovens, ó Pai, que não permita que nesse momento de distanciamento, que venha se apagar essa chama, ó Pai, que está dentro do coração de cada um. E eu quero te pedir, ó Pai, nesse momento que o Senhor possa alcançar a todos. Se tiver um jovem em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ó Pai, da nossa COJAD ou não, que estiver passando por uma dificuldade, que o Senhor repreender todo o espírito, ó Pai, de inferioridade. Que seja repreendido toda a depressão, ó Pai, toda a síndrome do pânico. Que o Senhor possa acender uma chama no coração de cada jovem, ó Pai. Quero te apresentar também todos os líderes, ó Pai, do nosso setor. Quero apresentar também todos os líderes de jovens, que o Senhor possa dar estratégia para nós. Ah, Senhor eterno, entra nos hospitais. Que o Senhor possa soprar o Teu Espírito Santo, o Teu fôlego de vida, ó Pai, nos pulmões de cada paciente, ó Deus. Que o Senhor possa trazer a vida, ó. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, para que eles possam contar um milagre. Proteja também os profissionais que estão na linha de frente, ó Pai. Que o Senhor possa comer, ó Deus, e trazer o refrigério para todos aqueles que perderam um ente querido, ó Santo Deus. Quero também te apresentar nesse momento especial o nosso irmão Pedro. Um dos nossos que está internado nesse momento precisando de um milagre, mas nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, ó Pai. E também te peço pela vida do terceiro coordenador, o irmão Wellington, que está lá no Amazonas, que o Senhor possa guardar eles, possa trazer eles em paz, ó Deus, e que enquanto eles estiverem na obra, o Senhor possa estar cuidando deles, pois enquanto nós cuidamos da obra, o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Você está no De Papo com a COJAD. Estamos aqui recebendo nosso irmão Danilo, coordenador da COJAD de Jaú, nosso irmão André, coordenador da COJAD de São Miguel. Olha, se você não fez o que eu estou fazendo aqui agora, você tem a oportunidade de fazer neste exato momento. Curtir, compartilhar nossa live. Eu já acabei de compartilhar aqui na minha página do Facebook. Curta, compartilhe, comente, coloque suas dúvidas aí. Eu farei de tudo para conseguir acompanhar por aqui. Nós estamos pela primeira vez, eu não sei se vocês já acompanhavam, ou se vocês chegaram a acompanhar algum culto da COJAD antes da pandemia, pré-pandemia. A gente fazia os cultos, os encontros ali na catedral, e a gente transmitia ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Era uma transmissão, acho que um pouco mais caseira do que a gente tem feito hoje. A gente evoluiu bastante, modéstia à parte, a gente tem evoluído bastante aí nesse quesito de live, né? Mas antigamente a gente fazia já essas transmissões ao vivo, e hoje, pela primeira vez no período de pandemia, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo nos 2 canais, Facebook e YouTube, e também estamos com cada um na sua casa. Olha que legal. Nosso irmão ali está na região de São Miguel, nosso irmão André, nosso irmão Danilo está na região de Jaú, e eu estou aqui em Calcaia do Alto, Cotia. Então, cada um na sua casa, fique em sua casa se você puder, faça culto online que o Senhor vai receber do mesmo jeito. Na Bíblia, irmão Danilo, na Bíblia, quando Jesus falou ali, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, ele não limitou a lugar e espaço físico, né? Então nós estamos aqui no espaço online, mas eu creio que o Senhor está aqui em nome de Jesus, e nós já sentimos a presença dele aqui nessa oração, e que o nome dele seja glorificado. Vamos iniciar nosso papo de Amém. hoje. Vamos tentar ser rápido aqui. Eu sei que está tarde já, mas os nossos cojadianos estão acompanhando aí, estão online, assistindo a live. E se tiverem perguntas, podem mandar também. Eu gostaria que o nosso irmão André começasse aí se apresentando, dizendo de onde vem, né? A COJAD que administra aí, pela misericórdia do Senhor.
Paz do Senhor, cojadianos, é um prazer estar aqui convosco. Sou o irmão André, aqui da região de São Miguel. Estamos aqui na capital de São Paulo, na Zona Leste, e nós estamos trabalhando junto à Cojade, eu, meu companheiro de luta, irmão Mateus, estamos lá, firme e forte, há pouco tempo, né? Deve fazer aproximadamente um mês que nós estamos aí trabalhando com a Cojade, e nesse momento tão difícil, né? Momento que as igrejas presencialmente estão fechadas, mas que nós sabemos que espiritualmente não. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Você está no De Papo com a Cojade, é um papo de líder para líder. Nós estamos com algum probleminha técnico aqui, mas já estou resolvendo para a gente dar continuidade aqui na nossa live. Opa, o áudio voltou agora. Vamos ver se eu consigo enxergar os irmãos. Maravilha. Vamos ver se eu já consigo enxergar os irmãos aqui. E aí eu já passo. A gente vai entrar com vocês de novo. Agora a gente só vai mudar um pouquinho aqui a ordem. Cada um vai estar de um lado diferente, mas isso não... A ordem dos fatores não altera o produto, né? Vamos lá, meu irmão. Continue. Boa. Vamos lá. Olá, cojadianos. Acho que agora eu consigo. Sou o irmão Danilo, aqui de Jaú, somos aqui do interior. Assim como o irmão André, também iniciamos na Cojade há pouco tempo, juntamente com o pastor Rielso. O pastor Rielso já está aqui há pouco mais de um ano, mas nós começamos em janeiro esse trabalho aí abençoado. Tenho como companheiro o irmão Diogo e o irmão Eduardo, e estamos juntos aí nessa grande obra, reinventando nessa pandemia. Mas com certeza Jesus nos dará vitória. Amém. Vamos começar nosso papo aqui de líder para líder. A ideia desse papo aqui é justamente a gente contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Eu ouvi um pouco da trajetória de vocês, na verdade, conhecê-los um pouco mais e saber o que vocês têm de referência, quais são os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, né? A gente falou no começo, antes da oração, nós estamos há um ano aí nesse período de pandemia, então é um ano que a dinâmica dos trabalhos com jovens tem sido alterada. E aí eu gostaria de começar com o irmão Danilo. Queria que o irmão dissesse aí se o irmão nasceu em berço evangélico, se o irmão se converteu ao longo da sua caminhada aí, quando foi, como que aconteceu, e quem foi a sua primeira e principal referência ali quando se diz respeito à liderança jovem? Irmão, a minha história eu acho bem interessante, porque meus avós, os meus tios são crentes, porém a minha mãe, ela não foi. E a gente conhecia um pouquinho da palavra de Deus de infância, mas não fui crente ali de berço. E no momento da minha vida que eu estava praticamente entrando numa depressão há 9 anos atrás, e Jesus me encontrou ali numa noite, me livrando da morte mesmo, e me trouxe para perto dele. E juntamente com isso, eu tinha uma oração, eu queria namorar uma moça, e uma moça da Assembleia de Deus. E Jesus me deu a minha esposa, que hoje é minha esposa, com o nome de Josiane, então usou dela para que eu pudesse me converter e ficar firme de verdade. Uma moça que nasceu num berço evangélico, cantora, crente, e começou a namorar um moço que veio do mundo. O irmão imagina o que ela teve que enfrentar. E acreditando na visão que Deus tinha dado para ela e mostrado, né? E confirmado que era eu o esposo que ela aguardava. Sorte a dela, né? Por ter aguardado e orado. Deus dá um presente desse para ela. Eu acho que ela é muito feliz com Jesus, que Jesus cumpriu nos detalhes, na beleza e tudo. E a gente vê que Jesus vai
a obra. E eu sou muito grato a Deus mesmo, porque a vida dela, eu pude encontrar Jesus e vim para a igreja. Só que eu era músico, eu tocava bateria. Eu fazia isso no mundo inteiro na igreja. E Jesus, de um dia para a noite, me confundiu inteiro e eu comecei a me atentar pela palavra de Deus. E quando eu cheguei em Jaú, quando eu casei em 2013, logo já em 2015, eu já fui para segundo líder de jovens. E a minha referência sempre foi o evangelista Osiel Sambo, que eu tive um presente muito grande da parte de Deus, que foi dar continuidade do trabalho dele no grupo da sede, que é o Maranata. E agora, no começo do ano, eu tive a oportunidade de dar continuidade no grupo que era o MAD, agora veio para ser Cojado. Então, eu sou muito grato a Deus mesmo, porque não é a palavra substituir, mas dar continuidade no trabalho de um grande líder, que é a minha referência como líder. Amém. Agora, irmão André, vamos lá. Você já nasceu em berço evangélico, se converteu ao longo da caminhada. Como que foi essa história aí, de forma resumida? E quem foi ou é sua principal referência no que diz respeito à liderança jovem? Meus irmãos, minha família conheceu a Cristo, eu era muito criança, eu devia ter por volta de 3 anos, 3, 4 anos, e já começamos a frequentar a igreja do nosso ministério no Itaim Paulista, aqui na Zona Leste, a igreja de Jardim Miliúnas. E lá, eu, criança, tive o primeiro contato com a orquestra. Então, comecei a fazer aula de música, tentei violão, não deu certo, tentei clarinete, não deu certo. Aí, quando eu cheguei no trombone, porque era um instrumento que tinha sobrado, que ninguém queria tocar, estava todo furado. E aí eu falei, já que ninguém quer, eu quero. E aí comecei com 9 anos, e aí fui aprendendo. À época, o pastor da igreja era o pastor Marcos Ribeiro, já dorme no Senhor, filho do um dos nossos pastores presidentes, pastor Zito. E aí, lá foi meus primeiros passos, assim, em contato com algum trabalho na igreja. Já cantava nas crianças, mas mais diretamente com a orquestra. Com 15 anos, sobrou para mim a liderança da orquestra. Então, com 15 anos, alguns anos atrás, depois de a igreja teve o maestro Círio e teve algumas questões, e aí o pastor Marcos chegou para mim e falou, então, é você. Mas, pastor, eu não sei agora. Se vira, dá seus pulos. E, assim, com uma bagagem muito tenra, com poucos recursos naquele momento, eu comecei a caminhar e nessa parte de liderança. Posteriormente, já aqui na nossa sede em São Miguel, eu fui regente da COJAD durante alguns anos. Então, trabalhei bastante na regência da COJAD e, concomitantemente, na regência da orquestra, do setor. E alguns pastores, a exemplo, o pastor Rielson, né, que é o nosso paizão, que a gente estava falando aqui em off, que é o pastor do setor de Jaú, ele me fez o convite para ser líder da mocidade. Eu rejeitei naquele primeiro momento. Posteriormente, na gestão do pastor Vicente também surgiu o convite, eu também rejeitei. Mas eu fui acometido por algumas questões que provavelmente a gente vai falar aí no decorrer, e onde eu precisei encontrar com Deus de fato dentro de uma UTI. E ali foi um encontro que eu nunca tinha tido, de fato, muito íntimo e foi muito forte na minha vida. E aí foi quando chega o pastor André agora e volta esse convite. E ele foi de uma forma muito direta e reta. E aí, vai ou não vai? E aí eu falei, amém, meu pastor, estamos juntos, vamos trabalhar para Jesus. Então, resumidamente, foi esse o caminho aí, foi essa trajetória. Amém. Danilo, com quantos anos você começou mesmo na liderança jovem? Quantos anos você começou ali? A liderança jovem eu já tinha 28 anos.
28 anos. Quantos anos de convertido? Foi isso que é muito interessante. Só era 2 anos de convertido. 2 anos de convertido? E nesses 2 primeiros anos A aí... minha trajetória ela foi muito meteórica. Nesses 2 primeiros anos de convertido, qual foi o trabalho que você participou ali com os jovens, antes de virar coordenador, ou assim que se tornou coordenador, que mais impactou a sua vida? O que mais impactou minha vida é sobre o retiro que tinha aqui em Jaú já. Eu não participava direto porque a minha esposa era de Igaraçu do Tietê, uma cidade vizinha. Então eu só observava os jovens, mas não participava. Mas quando eu vim para Jaú e eu vi a união deles e como eles se movimentavam para fazer o retiro, isso me chamou muito a atenção. E você, André, qual foi o trabalho de jovem que mais impactou a sua vida, assim, de forma positiva? Olha, nós fizemos um trabalho, agora eu não me lembro se foi em 2017 ou 2018, mas era um trabalho social que foi aqui numa praça, Praça do Xinguinche. E aí tinha, até o próprio deputado Nascimento, ele estava também participando da organização, foi um trabalho muito forte, um trabalho assim que teve muitos frutos. À época, eu estava como regente da COJAD, então foi um trabalho assim que a gente se envolveu bastante, um trabalho que deu muitos frutos. E posteriormente, trazendo agora para o lado dos trabalhos da orquestra, foi um encontro que nós fizemos em 2019, em que o evangelista Antoniel, o nosso chefe, chegou e foi o primeiro contato assim que a gente teve. Foram trabalhos assim que marcaram a minha vida. Esse trabalho é recente, né? Esse trabalho que teve aí na praça, esse trabalho foi recente. Se eu não me engano, esse trabalho aconteceu em 18 mesmo, né? 2018. Eu acho que foi isso mesmo. Ou foi 17 ou foi 18, mas se eu não me engano foi 18. É um trabalho recente. Agora, quando você se torna líder, em quem vocês se espelharam primeiro? Assim? Quem foi você falou, não, eu quero ser um líder igual esse homem aqui, que ele foi abençoado, essa irmã, que foi referência para mim aqui, e eu quero seguir os aprendizados aí e replicar. André. Olha, tivemos a irmã Silvana, que ela foi uma das líderes da COJAD aqui em São Miguel. Se não me engano, quando formou a COJAD de São Miguel, que nós éramos junto com o setor de Cumbica. Quando houve essa separação e ficou o setor São Miguel, o setor Cumbica, a irmã Silvana era líder de jovem, passou a ser líder da COJAD. Ela é uma líder que ela me inspirou muito. Chegou um dia para mim, eu lembro que eu trabalhava por escala, então alguns domingos eu não conseguia estar na igreja, e ela chegou e falou assim para mim, vamos trabalhar para Jesus? Eu falei, vamos, irmã Silvana. Ela disse, Jesus, você sabe que é o melhor pagador de salários? Aquilo eu nunca esqueço. E aí, outra referência é o pastor José Rielso. Pastor José Rielso, pastor André, mas o pastor José Rielso, ele pastoreou nós aqui por 5 anos, então, até hoje, não tem como a gente abrir a Bíblia e não vir à memória alguma das pregações que ele ministrou aqui pra gente. Cite uma pregação que marcou a sua vida. Ela era morena, que está lá em Cantares. E aí ele trouxe toda uma explanação que a gente fala, poxa vida, onde é que está isso? Eu li isso aqui e não enxerguei, como que ele enxerga? Sensacional, graças a Deus. Irmão Danilo, quem foi aí sua principal referência quando você se tornou coordenador, seja irmão ou irmã? Foi sua referência assim de espelho mesmo, que você se espelhar e falar, não, eu quero seguir esses passos aqui porque eles me ensinaram muito, serviram de grande base para o que eu sou hoje e eu quero passar isso à frente. Amém. Assim como o irmão André, eu também tenho 2 referências. Uma é o evangelista Ziel Sambo, que, como eu disse anteriormente, trabalhei com ele de segundo jovem, de segundo líder. Quando ele foi para a UMAD, eu fiquei de primeiro, fui segundo dele na UMAD, e depois, quando virou COJAD, tornei primeiro. Então, ele é uma referência para mim, sem dúvida, em todas as áreas da vida, como esposo, como
pregador da palavra de Deus, como obreiro e como líder. E o pastor Rogério Chagas, que hoje é do setor de Três Lagoas, que foi ele que me levou a diácono. E a segundo, então eu tenho ele como referência mesmo. Falamos muito do pastor Rielso. Pastor Rielso, estamos trabalhando há 1 ano e meio, é um grande homem de Deus, mas quem impulsionou o início do ministro, pastor Rogério Chagas. Amém. Você está no De Papo com a Cojade, esse é o segundo episódio da segunda temporada do De Papo com a Cojade. Infelizmente eu tive um problema aqui na minha internet. No início da live a gente estava pela primeira vez transmitindo em 2 canais ao vivo ao mesmo tempo, mas a limitação da minha internet acabou impedindo de eu continuar com outro canal. Então nós estamos aqui no Facebook, curta, compartilhe, comente. Hoje não tem sorteio, eu sei que está subindo alguns comentários aí, eu já subiram alguns comentários de eu quero, mas hoje não tem sorteio. Mas pode curtir, comentar à vontade aí, porque isso é de graça e com certeza o Senhor vai te abençoar. E não deixe de compartilhar, compartilhe na sua timeline para que a gente consiga alcançar mais vidas. Danilo, e qual foi a pregação que mais impactou a sua vida, desde da sua conversão até hoje? Pastor Rogério Chagas, o que nós somos diferentes de Judas e Herodes. Quer falar um pouco? Quero falar um pouco. Um culto de jovens, que nós queríamos mudar, tá, porque alguns jovens estavam viajando. Ele falou para mim que o Ziel, que não. Ele falou que não ia mudar, que a gente iria fazer nem se fosse com 5 jovens. E a gente e ele pediu gentilmente que cancelasse, que era ele que ia pregar. Tipo, aquele dia que ele ministrou, nós vimos o céu aberto. Aquele dia Deus salvou muitas vidas, nós podemos sentir o do Espírito dentro da igreja. Aquele dia nós podemos sentir mesmo a graça e um gostinho do céu. Foi a ação que mais impactou a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos voltar, vamos chegar um pouco mais próximo aqui dos dias de hoje. Antes da pandemia, o que vocês estavam desenvolvendo junto com os jovens? Eu sei que o André não era coordenador, né, André? Antes da pandemia, não, você ainda não. se tornou coordenador recentemente, mas qual era o trabalho assim que você estava mais envolvido, ou que você via sendo desenvolvido dentro da Cojade pré-pandemia, que era referência para você ou referência no seu setor? Aqui para nós, pré-pandemia, estávamos fazendo alguns encontros mensais da Cojade. Então, mensalmente, porque já era um ano em que a liderança tinha acordado de fazer esses encontros mensais. E a maioria deles eu pude estar presente, foram encontros sobrenaturais. Foram trabalhos assim que... E, posteriormente, no final, em dezembro, teve um encontro num sítio, se não me engano. Esse eu não pude estar presente, mas, posteriormente, colocaram alguns vídeos e eu consegui dar uma olhada. Foi algo de Deus, de verdade. Esses encontros, eles faziam hora aqui na sede, hora nas congregações. Então, era um trabalho que tinha um ajuntamento muito bacana de jovens, os jovens envolvidos ali na obra. Foi maravilhoso, foi lindo de se ver e foi um gostinho do céu, como nosso irmão Danilo bem disse aqui. Amém. Você está no De Papo com a Cojade, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Estamos aqui no De Papo, um papo de líder para líder. Estou recebendo aqui no dia de hoje o Danilo, coordenador da Cojade de Jaú, e o nosso irmão André, coordenador da Cojade de São Miguel. E Danilo, o que vocês estavam desenvolvendo aí pré-pandemia? Junto com... Não era Cojade ainda, né? Era outro nome que vocês usavam aí na região. Mas eu sei que a região de Jaú era referência no trabalho de jovens, trabalhos setoriais. Vocês sempre foram referência e sempre foram muito bem falados no ministério inteiro, no campo eclesiástico do Ipiranga. E fale um pouco aí o que vocês desenvolviam no período pré-pandemia. Sim, junto com a Almari, né? Ainda não era Cojade, nós tínhamos de grande marca os encontros trimestrais, que eram os cultos gerais, que era assim o trabalho mais forte que a gente tinha.
E trazendo para o lado da sede, que era onde eu era líder, né, que eu tinha o contato maior, o grande trabalho nosso era a união mesmo dos jovens e fazer o que nós estamos trazendo para a Cojade hoje, preparar o jovem no espiritual e na vida social e profissional, que sempre foi essa visão como líder ali local. E um dos maiores eventos assim que a gente desenvolveu é o Jovem On. Temos um nome inicial que era Jesus no rolê, Jesus no passeio. Aí nós mudamos ele para Jovem On. E esse trabalho assim, o irmão André falando me trouxe na mente, impactou muito. A gente chegava a colocar 70, 80 jovens de uma noite de sexta-feira após a faculdade e orando, glorificando e cantando. Ali demônio se manifestava, jovens expulsavam, não era nem necessário algum obreiro, e jovens batizados com o Espírito Santo. Então, assim, foi um momento muito marcante mesmo que nós tivemos com os jovens aqui de Jaú. Glória a Deus. A gente sabe que quantidade não quer dizer muita coisa, né? Mas a qualidade, quando você vê essa qualidade espiritual no meio do jovem, não tem nada que pague isso, né? Eu consegui presenciar isso na época em que eu era coordenador da Cojade de Santo Amaro. A gente fez um trabalho lá de Aviva Jovem, que a gente chamava, né? Eu falava assim, já que no período do carnaval todo mundo viaja, todo mundo vai para as igrejas, os jovens vão para retiros, não sei o que, a gente não vai se retirar não, a gente vai ficar aqui. Então a gente fazia trabalho sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e o último que eu fiz o pastor ainda pediu para emendar até a quarta. E teve um trabalho desses assim que a gente fez que foi sensacional, assim. O pessoal virou em vigília e fazendo culto todo dia, fazia culto, fez vigília, acho que de sexta para sábado a gente fez vigília, depois culto todo dia. E teve um dia que na oração final, um dos pastores das congregações ali do setor foi fazer a oração final e ele chamou uma jovem e falou, Deus, eu tô sentindo de orar por você. Quando ele encostou a mão nela, ela caiu endemoniada ali e começaram a expulsar, ela estava distanciada da igreja. E eu sei que os jovens ali, eu encerrei o culto, a gente deu a bênção apostólica, os jovens se reuniram, fizeram uma roda no meio da igreja, começaram a cantar e a orar. E ali, cara, foi uma sensação assim, acho que muito linda. A gente, quem vem um pouquinho mais de trás, assim, tem um pouquinho mais de bagagem, viu muita coisa já acontecer, né? O que a gente fala hoje em dia, já foi assim, já foi assado e tal. Aquele dia eu vi o céu descer naquele lugar, porque os jovens começaram a chorar e a orar, e eu falei, o culto tá acabado, quem quiser ir embora pode ir, mas só vai quando a menina ficar liberta. E os irmãos começaram a orar nela, e ela foi lá pra fora, levaram ela pra fora, que ela tava colocando coisa pra fora, macumbaria e tal, não sei o que, e começaram a orar nela, e os jovens começaram a louvar e a chorar e a orar ali naquela roda. Eu sei que quando ela foi liberta lá fora, na porta, quando ela voltou em si, falaram, você tá bem? Ela falou, tô bem, mas eu preciso ir pra ali. Ela falou, eu preciso ir ali. E aí ela foi. Quando ela entrou no meio, ela foi batizada com o Espírito Santo. Quando a gente deu por não, ela já estava sendo usada em profecia. Eu falei, gente, como Deus é lindo, cara. Lindo. Deus é bom. Foi uma coisa sensacional, assim. Então, é muito bom quando a gente se envolve em trabalhos que geram qualidade espiritual, né? Que geram essa qualidade espiritual. É muito, muito bacana. E quando a pandemia chegou, o que aconteceu aí com a Cojade de Jaú? Danilo. Aqui, o trabalho que mais nos marcou aqui foi aos idosos e aos irmãos de primeiro impacto, que era grupo de risco, e ficou muito impactado porque alguns desses irmãos que nós visitamos posteriormente recolheu mediante a Covid. Então nós íamos em grupos separados com todos os cuidados, mas a gente ia à porta da casa deles, mantendo o distanciamento social para não pôr ninguém, e louvar um hino da harpa para que eles pudessem sentir aquela presença de Deus assim como eles estivessem ali na igreja. Então isso me impactou demais, porque alguns deles, infelizmente para nós por perca, mas felizmente porque estão no céu. Jesus recolheu eles logo após. Então foi o trabalho que mais nos impactou, foi esse. Amém. E na Cojade de São Miguel,
que aconteceu aí? Como que foi essa transição, André? Eu sei que você tem uma história aí relacionada à Covid. Nós estamos num período, um ano depois do início dessa pandemia, nós estamos num período ainda pior do que foi aquele período de março do ano passado, em que tudo fechou. A situação hoje em dia está pior do que estava um ano atrás. E eu sei de uma história aí de que você é um milagre de fato que Deus operou aí e te trouxe de volta. Conta um pouco aí dessa experiência pra gente. Como foi? Verdade. Como eu disse, eu vinha de algumas negativas, né, de assumir um trabalho que saísse da minha zona de conforto. Porque a minha zona de conforto sempre foi trabalhar com orquestra. Como eu falei, comecei com 15 anos, então ali estava confortável. Mas Deus nem sempre ele chama a gente para o conforto. Ele chama a gente para o confronto, de vez em quando. E aí, as igrejas fecharam, questão da pandemia, ficamos alguns meses em casa, então a gente participava dos cultos online, vira e mexe, eu participava de alguma live pregando, e teve um belo dia, estava em casa, comecei a me sentir mal, e isso foi agravando, fui ao hospital, a médica não quis fazer o exame de Covid, mas ela projetou ali uma pneumonia e tal. E aí passou um remédio, comecei a me medicar, mas a tendência foi piorar. E ali, alguns dias depois, fui para o hospital, onde, quando mediram a minha saturação, estava em 65, e o normal eu acho que é acima de 95. E aí, estava muito, muito baixa, já colocaram aquela pulseira vermelha, então ali a ficha começou a cair. E na minha cabeça, eu achava que era Covid, mas eu não tinha os sintomas de perda de paladar, não tive perda de olfato. Então, eu achava que fosse, de fato, uma pneumonia. E aí fizeram o exame de Covid, mas o resultado ali no primeiro momento não saiu porque perderam. E ali, naquele hospital, a minha esposa já desesperada, chorando, a gente estava lá, chegamos no começo da noite e ficamos lá até o início da madrugada, quando a médica entrou na sala e falou, você vai ter que internar. Eu falei, mas como assim, doutora? Eu tô bem. Eu sei que a minha saturação tá baixa, mas se eu ficar em casa eu vou melhorar. E ela falou, não, você vai ter que internar e você vai para UTI. Estamos entrando em contato aqui com alguns hospitais, quem tiver UTI disponível, você vai. E aí eu falei, poxa. E ali a ficha começou a querer cair, mas ainda não caiu. E aí fui para o hospital. Chegando no hospital, eu lembro, assim, eu tenho uma vaga lembrança, porque eu estava não estava plenamente lúcido naquele momento. Não sei se pela minha condição ou por medicação que eu tinha tomado, mas eu tenho alguns frames, assim, de lembrança, e aí um deles eu lembro que o médico falou, não, coloca ele no quarto. E um outro, eram 4 médicos, e um outro falava assim, não, ele vai ter que entubar. E aí ficou essa dissensão entre eles, e aí decidiram me colocar na UTI, não entubado, mas com uma quantidade, uma litragem de oxigênio alta. E aí não era nem o catéter, era uma máscara mesmo, e assim eu fiquei. E os médicos sempre se reuniam lá próximo a mim e diziam, se ele não melhorar, a gente entuba, se ele não melhorar, a gente entuba. E o medo era muito grande, porque eu lembro, eu fiquei 5 dias na UTI, 2 dias no quarto. Fiquei 7 dias ao todo no hospital. Os primeiros 3 dias eu não conseguia dormir. Alguns enfermeiros até perguntavam se eu queria alguma medicação para dormir. Eu dizia, se possível, eu quero, porque eu não consigo dormir. Eu estava muito inquieto, sabe? Eu deitado na cama e eu não conseguia ficar parado. Eu ficava olhando os equipamentos, eu ficava olhando o soro, eu ficava olhando tudo e inquieto. E aí, esse enfermeiro, ele foi perguntar para o médico se podia me medicar com uma medicação leve para eu conseguir dormir, e aí ele volta com a negativa. Ele falou, o médico não liberou, porque se você tomar a medicação, sua saturação cai, e aí você vai ter que entubar. Eu falei, então me deixa acordado mesmo. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que a igreja está fechada, mas o céu está aberto. E aí eu fechei o meu olho, e o que veio na minha cabeça
eu não sei se aquilo durou 2 minutos, mas o que veio na minha cabeça foi o Salmos 46. E prioritariamente no versículo 10, quando ele diga: "Vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra." E daquele dia, daquele momento, já era o terceiro dia que eu estava na UTI, mudou. Eu comecei a sentir uma paz que eu não consigo descrever, mas era uma paz que ela, sabe, tranquilidade, sereno, calmo. E aí os médicos vinham a mim e falavam: "Nossa, que recuperação é essa?" Eu falei: "Se eu te contar, você não vai entender." E aí eu começava a conversar com as pessoas que trabalhavam ali à minha volta. Quando eu ia tomar banho, já indo tomar banho sozinho, eu lembro que tinha eu acho que ele era auxiliar, e ele falava: "Poxa vida, você sempre parece estar feliz." Aí eu falei para ele: "Então, essa felicidade, quem dá é Jesus." Aí ele falou: "Eu já até fui na igreja e tal." Eu falei: "Então, mas você conhece esse Jesus?" E aí comecei a falar de Jesus para a equipe. E aí, num dia, o médico chegou para mim e falou: "André, você já está bem melhor, você já pode ir para o quarto." Muito embora que eu ainda tinha que fazer a fisioterapia, que é uma máquina é bem difícil esse momento da fisioterapia, porque é uma máquina que pega todo o rosto, ela fica amarrada, e ela puxa o seu ar e ela manda, como se seu pulmão expandisse e comprimisse. E no momento que a respiração fica muito curta, então essa pressão de ar acaba doendo um pouco, então era um momento muito complicado que a gente tinha que fazer diariamente. Mas fui para o quarto. Chegando no quarto, eu pude pegar celular, pude ter acesso às pessoas, muitas mensagens de carinho. Eu não imaginei que eu fosse tão amado. E aí eu me lembro, é um negócio que eu não esqueço até hoje. Os adolescentes de Jardim Meliunas, uma das nossas congregações aqui do setor, eles pediram para entrar em contato comigo. Então fizeram uma videochamada, tinha alguns adolescentes lá, eu acho que, se não me engano, uns 5 ou 6. E aí eles tiraram uma palavra para mim e cantaram um louvor. Aquilo para mim foi uma situação assim que eu não consigo descrever a felicidade. E aí eu pude falar igual a Jó: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem." E aí isso mudou completamente minha vida. Eu lembro que o primeiro dia que eu passei no quarto, que amanheceu, na UTI eu não tinha janela. Lá no quarto tinha janela. E quando eu vi o sol, a minha primeira oração foi: "Jesus, obrigado pelo sol, obrigado pelo calor, obrigado pelo ar, obrigado, obrigado." Foi só agradecimento. Então, foi um momento, como eu disse, de um encontro com Deus que eu nunca tinha tido de fato. Um encontro daquela intensidade, daquela projeção. Então, foi um divisor de águas para minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. E como que foi voltar para casa? Rapaz, eu lembro que no momento ali de voltar para casa, começa, a ambulância vai chegar, tomar banho. Isso às 9 da manhã. E aí, dando quase 1 da tarde, nada. Falava: "Meu Deus, eu quero ir embora, me dá meu celular que eu vou chamar um Uber e vou embora de Uber." E aí, é, acabou que, chegando lá, chegando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu acho que cortou um pouco. Tô ouvindo. Tá legal, tô maravilha. ouvindo. E aí, a ambulância chegou, me troquei, desci, coloquei o oxigênio, e eu lembro que os socorristas iam conversando comigo, a minha esposa estava na ambulância também, inclusive ela foi uma guerreira. Eu sabia que eu tinha casado com uma mulher forte, mas nesse momento eu vi de fato a força dela. E sei que vai muito além, mas eu fui surpreendido naquele momento. E aí, lá na ambulância, a minha saturação estava em 97, então eu falei: "Nossa, tô voando, tô top aqui." E aí, chegando em casa, 3 lances de escada até o meu quarto. E aí tinha que subir devagarinho, né? E eu naquela pressa de chegar em casa, quando eu deito na cama, coloca o aparelho para medir a saturação já estava batendo em 81. Eu falei: "Meu Deus, eu vou ter que voltar para o hospital de novo." E aí falaram: "Não, fica quietinho, a gente coloca o oxigênio." Eu fiquei com o oxigênio em casa. E aí eu estava com a perna esquerda bem ruim, porque
provavelmente líquido que juntou, então eu sentia muita dor, não conseguia apoiar a perna. Mas aí aos pouquinhos, o cuidado da esposa. E aí um domingo, acho que uma semana que eu estava em casa, estava aqui almoçando, eu e minha esposa, e aí eu ouço um som de instrumento tocando. E aí eu saio na sacada de casa, a orquestra da igreja aqui. Paz do Senhor, Cojadianos. Nós estamos aqui voltando. Estou tendo alguns problemas com a internet. Peço perdão mais uma vez. Infelizmente, a internet hoje não está colaborando e eu acabo derrubando todo mundo. E vocês ficam aí também querendo saber mais, querendo concluir aqui o raciocínio dos irmãos e a gente acaba caindo. Mas vamos finalizar aqui. O nosso irmão André, vou trazer ele de volta aqui para a tela. Ele estava falando pra gente aqui como foi essa experiência de voltar para casa, né, irmão André? Como foi essa experiência de voltar para casa? Então, conclua. Como que foi essa experiência para você, de você voltar para casa, sair do hospital ali, chegar em casa, sua saturação estava alta lá, que você comentou, certo? É verdade, eu estava na ambulância, a saturação 97, eu falei, meu Deus, tô voando aqui. Aí subindo as escadas para chegar no quarto, a saturação baixou para. Só o fato de fazer o esforço de subir as escadas, a saturação baixou para 80 e poucos. Falei, meu Deus do céu, será que eu vou ter que voltar para o hospital? Os socorristas até ficaram assim meio apreensivos, né? Será que a gente vai ter que voltar com ele? E aí trouxeram oxigênio, eu fiquei com oxigênio em casa ainda. O oxigênio ficou aqui em casa durante uns 15 dias, mas eu usei mesmo 3 dias. E depois não usei mais. E aí, como eu tinha comentado, num domingo, aqui em casa almoçando, ouvi um som diferente, um som familiar. E aí fui na sacada, minha esposa, né? Foi correndo na sacada, ela olhou e ela voltou assim, falou, não acredito. Aí eu falei, o quê? Vem cá. Eu fui mancando, mancando, mancando. Cheguei lá, a orquestra tocando. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Meu Deus. Aí os vizinhos saíram, os vizinhos foram saindo, aparecendo assim nas sacadas e tal. E aí eu falei, Jesus amado, que trabalho evangelístico bonito. E aí voltei correndo para dentro de casa, peguei o instrumento. Eu não estava assim 100%, né? Mas aí eu falei, não, tem que participar também desse culto. E aí toquei, foi uma bênção, foi lindo, foi coisa divina. Foi coisa divina. Aí, e depois, eu acho que mais ou menos em agosto, isso foi em junho, em agosto, a igreja voltou a funcionar, se não me engano, ou agosto ou setembro. Foi uma maravilha, foi muito bem recebido, os irmãos queriam saber. Teve uma experiência do irmã que ela falou assim, irmão André, eu posso te dar um abraço? Eu falei, minha irmã, poder não pode, mas dá. E aí, e aí foi uma bênção, foi uma coisa divina. Eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui. E a gente comentou aqui, o irmão Danilo também pegou, né, irmão Danilo? Sim, também peguei. Logo na primeira onda lá em 2020, eu e a minha esposa, mas graças a Deus nós passamos bem, só exames mesmo. E até comentei com o irmão André em off que ele é um milagre mesmo, porque nós não chegamos a ficar tão debilitados, temos sequelas até hoje. Minha esposa teve queda de cabelo, teve que tomar recomposição hormonal. Dependendo do esforço, tem uma fadiga muito grande e Deus por vida do irmão André. É um milagre. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos caminhando aqui para o final, nós estamos no De Papo com a Cojade. Hoje foi um pouco difícil do que fora do comum das outras vezes. A gente geralmente consegue fazer do começo ao fim direto, sem muita intercorrência, mas faz parte, Deus tem seus planos. Eu sei que a gente está aqui apresentando o nosso melhor, então não deixe de curtir, compartilhar, de comentar, subir seus comentários aí, mas eu queria que vocês dois agora dessem um conselho para os coordenadores, um conselho direcionado aos coordenadores de jovens e um conselho direcionado aos jovens. Então, primeiro aos coordenadores e depois aos jovens de fato, aos componentes ali dos grupos de jovens, de Cojade e tudo mais.
desse um conselho no geral de como eles devem enfrentar e ver essa situação atual. Assim. É uma situação única, uma situação muito diferente da nossa realidade. Eu acho que tem gente que nem lembra como que é um congresso de jovens ou como que é estar dentro da igreja com a igreja lotada, entupida até não caber mais ninguém, gente do lado de fora, sair para visitar jovens e tudo mais, assim, aqueles congressos que as igrejas todas ali chegam naquela congregação, mesmo que seja pequena, entope aquela congregação e no final ainda tem comes e bebes e tudo mais. A gente tem sentido falta disso. Meu Deus. Eu participei de alguns cultos com jovens com distanciamento, com máscara e tudo mais durante o ano passado, finalzinho do ano passado. Participei de alguns cultos de jovens. Meu, é impressionante a presença de Deus e o quanto as pessoas estão sedentas ali, né? Impressionante. E mesmo assim, é impressionante o quanto a gente sente falta disso. Teve uma pregação que a gente teve no ano passado, no Dia Nacional de Consagração e Oração, que foi a semana que tudo fechou. 2 semanas depois a gente entrou no ar com programação o dia inteiro da COJAD, foi um final de semana inteiro de programação, e o evangelista Antoniel pregou: quando voltarmos para o templo. Ele falava, quando voltarmos para o templo, o tocador de guitarra, ele vai dar valor à guitarra dele, muito mais do que ele dava antes. O cabo que ele usa para ligar a guitarra, ele vai cuidar com tanto carinho, porque ele vai sentir falta por não ter aquele espaço para tocar. Quem tocava na orquestra vai tocar como nunca tocou antes. E esse vídeo aí, do pessoal indo lá na sua casa, a gente recebeu esse vídeo aqui, eu vi esse vídeo. É de arrepiar, cara, quando você vê assim o pessoal chegando e tal. Muitos movimentos foram feitos de forma muito bonita, evangelística, e eu vi pessoas jovens que saíam na rua fazendo evangelismo no farol e na rua com uma plaquinha: quer receber uma oração? Tem um vídeo na internet de um grupo de jovens que foram com plaquinhas pra rua: quer receber uma oração? E teve uma hora que eles tiveram que esconder a placa porque a fila ficou tão grande, cara, que eles não davam conta. Então, se tiver um conselho para vocês darem para coordenadores e para os jovens, eu quero que vocês deem esse conselho agora, começando pelo Danilo. Para os coordenadores, eu queria falar da minha experiência mesmo, para que, independente da época, se nós estamos em dia, para que você siga essa hierarquia de Deus, família e o seu ministério. Deus em primeiro lugar, a sua base, que é a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e a partir daí que você tiver esse alicerce forte, você vai conseguir desenvolver um excelente trabalho. Então, líder, valorize as suas esposas, os seus filhos, valorize a presença com Deus, para que você possa levar isso para os seus líderes. Se preocupe com os seus jovens, mande mensagem, nem que seja uma mensagem pronta, perguntando como ele está, sabendo como que ele está se cuidando com a Covid, e mande uma orientação. Nós que somos líderes de setores, que tem mais líderes nas nossas responsabilidades, oriente a eles a falar como os jovens estão, a perguntar, a mandar uma mensagem, a mandar um vídeo. Não se entregue à situação, não se entregue à situação de dizer assim: nós não podemos fazer nada. Nós podemos fazer sim. Deus nos dá a ferramenta para que a gente possa continuar levando a obra dele. E aos jovens o conselho é assim: nesse momento o seu líder precisa mais de você do que nunca. Então não permita que o inimigo invade sua mente, não permita que, além da Covid, venha a depressão, a síndrome do pânico. Então não se entregue. Quando você precisar, chame o seu líder, fale com ele, ele é o seu pastor, ele é o seu amigo, e ele vai mover terras para que possa ter o bem-estar para você de uma forma ou de outra. Então, o meu conselho é esse. Amém. Deus abençoe. André. Eu faço as palavras do irmão Danilo. E a orientação que eu dou aos líderes é a seguinte: não é tempo de parar, mas é tempo de se reinventar. Deus colocou ferramentas nas nossas mãos
que proporcionam a gente, assim, ó, cada um no lado do estado de São Paulo. O irmão Caio num lado, eu no outro, o irmão Danilo no outro lado do estado. E a gente aqui juntos em comunhão, e a gente está batendo um papo aqui em off, a gente conversou de uma forma como se a gente estivesse indo do lado do outro. Então a gente leva essas ferramentas para as nossas igrejas. Eu sei que em alguns lugares é mais difícil, mas Deus tem colocado pessoas capacitadas, e eu tenho plena certeza de que aquele que pedir direcionamento estratégico, Deus vai dar. Porque é uma coisa que a gente comentou aqui, a igreja está fechada, mas o céu ele continua aberto. Então a gente temos pessoas aqui dispostas a trabalhar, e isso eu também me direciono aos jovens. Jovens, vocês não estão sozinhos, não. Tem líderes, tem pastores, tem regentes, tem todo um corpo de pessoas ali escolhidas e preparadas por Deus para atendê-los. Então não se entregue. Não se entregue à depressão, não se entregue à ansiedade, não se entregue ao desespero. Porque as pessoas que estão à sua volta, elas estão precisando também de uma palavra. Então, não se entregue a essas condições, essas situações, porque Deus vai usar você para alcançar outras pessoas à sua volta. Então, continue firme, continue andando para frente, porque como diz o pastor Rielso, né, irmão Danilo, é para frente que se anda. E essa frente é uma subidinha que no meio do caminho ela parece que vai deixando a gente, sabe? Subir uma ladeirinha é meio cansativo, mas é o nosso caminho, vamos para frente. E Deus abençoe a todos. Amém. Nós estamos aqui encerrando nosso De Papo com a Cojade. O resumo aí da fala do nosso irmão André tem muito a ver com o nosso lema da Cojade, né? Estamos numa grande obra e não vamos parar. A gente não pode parar de jeito nenhum. É verdade. E eu sempre falo isso para os meus liderados, independente do nível, do lugar, seja no trabalho, na vida, na igreja, amigos, companheiros. Eu sempre falo, nas dificuldades, nos problemas, às vezes a gente enxerga primeiro o problema e deixa de ver uma oportunidade. Você não precisa ter a solução, mas você precisa enxergar uma oportunidade ali a partir daquele problema. É uma oportunidade de melhorar, de crescer, de ampliar o relacionamento com Deus. Eu tô ficando em casa, é uma oportunidade de você estreitar seu relacionamento com Deus, entrar no quarto, fechar a porta, orar, louvar. Ontem eu fui para casa da minha mãe, a gente estava ali juntos, louvando a Deus na sala ali, era um culto parecia que a gente estava na igreja, sabe, de tão animado que estava ali, você podia sentir a presença de Deus cantando, sentado no sofá, meio que largado ali, mas com violão, tocando, cantando e tal. Deus nunca nos abandonou, assim. Deus nunca nos deixou sós. A gente pode passar por dificuldade aqui na Terra, mas nós nunca ficamos sós de jeito nenhum. Então, devemos abraçar o nosso lema. Estamos numa grande obra e não vai ser a Covid que vai nos parar. É verdade. Não vai ser a Covid que vai nos parar, porque o nosso Deus é muito maior que isso. Muito, muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live. Novamente peço perdão pelo nosso problema técnico aqui. Caímos 2 vezes, infelizmente, por conta da internet. Mas acredito que foi bacana o papo. Pena que passou rápido, né? A gente poderia ter aproveitado esse tempo ainda um pouquinho melhor aí se não tivesse tido problema técnico. Mas agradeço demais a disponibilidade de vocês dois. Irmão Danilo, irmão André. Peço que vocês mandem abraço aos pastores de vocês. Amém. A todos os jovens da Cojade de Jaú, a todos os jovens da Cojade de São Miguel. Cojade de São Miguel, eu estive lá, se eu não me engano, em 2018. Foi. Era pastor Rielso ainda? Era o pastor Rielso ainda. E eu fiquei sabendo aí de uma história que ele, não sei se ele vai assistir isso ou vai ficar sabendo depois. Mas ele bateu um papo com o Antoniel depois da minha ida lá. E esse papo aí meio que me ajudou a estar aqui hoje. Então, pastor Rielso, Deus abençoe, viu, por ter me jogado da fogueira. Ter empurrado um pouquinho ali pra fogueira. Foi uma honra conversar com vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. Assim que tudo isso passar também, assim que nós tivermos
trabalhos, contem com a gente. Quero ir conhecer a Cojade de Jaú, quero ir conhecer a Cojade de São Miguel de novo, né? Fazer uma nova visita ali em São Miguel. Vamos marcar um dia pra gente bater um papo, conversar e trocar experiências aí e agregar no reino. Palavras de gratidão são as palavras que eu tenho hoje. É a Deus, ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro, que tem nos dado todo o respaldo, toda a confiança para o andamento desse trabalho. Eu estou aqui usando meu 4G para tentar ajudar a internet a subir essa live. Eu sei que muitos são os nossos sacrifícios, mas Deus vai nos recompensar. Então agradeço ao nosso pastor Alcides Fávaro, todo o corpo de obreiros, a diretoria desse ministério, ao meu pastor José Leante, que é o primeiro vice-presidente aí do campo eclesiástico do Ipiranga também. Agradeço ao evangelista Antoniel, que tem me dado todo esse respaldo e confiança para esse menino maluquinho aqui conduzir algumas lives aqui da Cojade. E agradeço a todos vocês que acompanharam a gente até o final. Tem 7 pessoas online assistindo a gente aí, mas a gente já conseguiu bater um pico muito alto aqui. E eu gostaria que vocês fizessem as suas palavras, suas considerações finais aí, dessem suas considerações finais neste momento. Pode começar pelo Danilo. Agradeço a Deus, primeiramente. Acho que o Danilo travou, né? Nos recebendo de... Travou? Eu acho que ele travou. Danilo Então, travou. ok, voltou? Vamos. Opa, voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Ok? Sim. Vamos lá, vou ser breve. Agradeço ao irmão Caio, agradeço ao pastor evangelista Toniel pela oportunidade que nos recebeu de braços abertos. Pastor Rielso, que foi uma bênção para que a gente pudesse estar aqui. Toda a mocidade, todos os líderes que eu tenho a oportunidade de liderar. Irmão André, prazer muito grande te conhecer. E você é um milagre, viu? E você é a prova viva que a Covid não vai parar a gente, não. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Irmão André. Meus irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer o evangelista Antoniel, o nosso diácono Caio, que brilhantemente conduziu esse trabalho e vem conduzindo outros trabalhos também. A gente vem acompanhando, a Cojade sempre muito interativa, e isso é só para o crescimento do reino e que Deus seja glorificado através das vossas vidas. Quero agradecer ao irmão Danilo. Meu querido, foi um prazer te conhecer. Deus abençoe ricamente a vossa vida, a vida da vossa família, assim como a do irmão Caio, sua vida, a vida da vossa família, todos que estão aqui nos ouvindo. Quero agradecer o meu pastor setorial André Felipe, pela confiança. É um pastor que eu amo de verdade. É um pastor assim como outros, mas ele tem um carinho todo especial, porque a forma dele trabalhar é uma forma assim que trata a gente como amigo, trata a gente como filho. Então, eu só tenho a agradecer a sua vida, meu pastor. O pastor Riels também, o pastor do setor de Jaú, meu paizão, quero agradecer a vossa vida. Também toda a superintendência do campo eclesiástico do Ipiranga, desde o pastor Alcides Fávaro até as outras vice-presidências. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade e que Deus seja sempre louvado. Esse é o nosso propósito. Amém. E como última palavra, faça a oração final aí, em nome de Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade que Deus nos deu e entregando novamente as famílias do Brasil, as pessoas que estão acamadas. Nós comentamos aqui de irmãos nossos que estão no hospital, que estão com Covid ou até que perderam familiares. Então que Deus possa agir aí, consolar quem teve alguma perda e fazer um milagre naquele que necessita de um milagre. Amém. Oramos. Pai bondoso, Pai de poder, Pai misericordioso, vitorioso, eterno, justo e sublime. Nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui, Jesus. Mais uma vez te louvando, te agradecendo. Jesus, onde nós não conseguimos acessar, aquelas pessoas que nós não conseguimos
chegar até elas, que o Senhor traduza essa live aos vossos corações. Sim, Deus. Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, pelo ar que estamos respirando, Jesus. Nós Em queremos nome de Jesus. apresentar nesse momento aquelas famílias, Jesus, que foram acometidas pelo Covid, as que estão enlutadas e as pessoas que estão nos hospitais, Jesus. Assim como tu fizeste comigo, Jesus, que fez um milagre, onde eu pude ver o teu agir lá dentro, Jesus, de uma forma sobrenatural. Faça assim com eles, Jesus. Mas, Jesus, não para a glória deles, mas para a tua honra e tua glória, que o teu nome seja sempre glorificado, que o seu nome seja sempre bendito e que a sua glória seja sempre manifesta, Jesus. Eu quero estender essa oração também, meu mestre, ao campo eclesiástico do Ipiranga, a toda a COJAD, a todos os líderes, Jesus, todas as mocidades. Jesus, dá graça ao teu povo, não deixa desanimar, Jesus, esteja Sim, conosco, Deus. Jesus. Dai-nos ânimo, a cada dia conseguirmos chegar mais longe, não para a nossa glória, mas para a tua, que é o único merecedor de honra e glória. Jesus, nós reconhecemos que somos pequeninos, menores que um grão de areia, mais ínfimos do que uma gota d'água no oceano, mas que o Senhor seja sempre louvado, sempre honrado, e que sua glória seja manifesta através de nós e em nós. É o que nós lhe pedimos, Jesus. Lhe agradecemos, tendo certeza da vitória. Amém. Amém. Deus abençoe você que nos acompanha até agora. Se você gostaria de saber o quanto a gente conseguiu alcançar de pessoas aqui, a gente conseguiu alcançar mais de 1.000 pessoas através dessa live. Maravilha. Mesmo tendo as nossas Amém. intercorrências aí técnicas, o nome do Senhor foi e continuará sendo glorificado. No próximo sábado nós teremos o nosso Dia Nacional de Consagração e Oração. Vai ter uma live que será transmitida a partir das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. Vai ser o dia inteiro a live direto aí para vocês, com uma programação especial que a gente preparou, com todo o respaldo do nosso pastor-presidente, da nossa liderança do campo eclesiástico no Ipiranga, e com todos os cuidados necessários para que a palavra do Senhor alcance vidas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Se você não puder participar, já que nós não podemos todos participarmos pessoalmente desse dia, dessa campanha, dessa mobilização, faça você sua consagração, faça você a sua oração. Nós estaremos mobilizando ali, antes de iniciar a live, nós estaremos mobilizados em oração das 7 às 9 da manhã. Então faça você a sua mobilização também, se mobilize, se consagre, ore, porque com certeza a vitória será nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha uma excelente noite. Fiquem na paz. Até mais.